Obrigada a todo mundo que está aqui nos assistindo. Meu nome é Luciana, eu sou editora da WMF Martins Fontes e a gente está aqui hoje para falar sobre a série The Witcher, do Andrzej Sapkowski. A Olga vai corrigir minha pronúncia daqui a 5 minutos. Então, queria apresentar rapidinho os nossos convidados. Quem vai estar aqui falando com a gente hoje é a Olga Baginska-Shinzato, ela é tradutora da série. A Olga é professora de línguas e literatura brasileira, português do Brasil, na Universidade de Varsóvia. Ela traduz também para outras editoras. Ela traduziu a chará dela, Prêmio Nobel para Todavia, traduziu alguns livros infantis. E é nosso grande apoio nessa empreitada de publicar o Sapkowski no Brasil. O Pedro Henrique Volterra, ele não é do mundo das letras, ele é engenheiro, mas ele criou o site Vale do Contar, que tem na série The Witcher a fonte principal de notícias, mesmo se eles falam também de outros produtos do universo pop. Então, bem-vindos vocês dois, muito obrigada por aceitarem o convite. Já temos várias perguntas que a gente recebeu por Instagram essa semana. Muita gente, publicar uma série como The Witcher é uma alegria aqui para a editora, assim. Foi um projeto, isso daí foi uma das perguntas que a gente recebeu no Instagram, mas foi um projeto que chegou por um tradutor, o Tomás Barcinski, que faleceu no meio da empreitada, infelizmente, mas é ele que apresentou para nós a série. Já existia o game, mas ainda não existia o The Witcher 3, e ele chegou na editora tão apaixonado, o Tomás era polonês também, tão apaixonado pelo Sapkowski, por essa série, pelo universo, que acabou nos contagiando. Enfim, então é bacana a gente estar conversando com uma tradutora de um livro que veio também por um outro tradutor, né? Então eu queria começar justamente falando sobre tradução com a Olga e que ela contasse um pouco para a gente qual a especificidade de traduzir uma série como The Witcher. Essa pergunta eu faço porque a gente discutiu isso já muitas vezes durante o processo de tradução e edição, porque apesar de ser uma série comercial, a linguagem não é simples, né, Olga? E eu queria que você contasse um pouco disso para a gente. É exatamente isso que você acabou de falar, que a obra de Sapkowski, e a série The Witcher, não é? A linguagem realmente, no original, eu diria que é um pouco diferente, não é? Porque ele muitas vezes recorre ao polonês arcaico. Então, uma grande parte, sim, da saga, ela foi escrita no polonês arcaico, não é? Ou pelo menos estilizado, não é? Então, só que, obviamente, se a gente fosse traduzir isso para o português, não é um português arcaico, não sei se funcionaria muito bem, não é? Mas o autor Sapkowski, não, ele usou essa linguagem justamente para criar esse clima também, porque o The Witcher é uma mistura, não é só cultura eslava, não é só mitologia eslava, ele se baseou, na verdade, assim, teve várias influências ali. Então, mas para criar esse ambiente, esse clima, assim, um pouco medieval, não é? Ele também recorreu a essa linguagem assim, arcaica, não é? E eu acho assim, uma das dificuldades na hora de traduzir, especialmente, é a linguagem específica, não é? Porque o Sapkowski, como já tinha falado algumas vezes, é um autor muito erudito. Então, às vezes, quando eu traduzo, não é? Eu tenho uma impressão que ele
na hora de escrever, fica assim, diante de um monte de dicionários, entendeu? Enciclopédias, e realmente usa todos os termos, assim, realmente muito específicos. Então, não é fácil, assim, para um tradutor, porque o próprio tradutor tem que fazer uma certa pesquisa, entendeu? Porque eu preciso entender, saber o que eu estou traduzindo, justamente para... não é só uma questão, assim, dos monstros, não é só dos nomes, não é dos monstros, mas armas, por exemplo, ou a linguagem, assim, relacionada com a guerra, com as batalhas, até com a própria comida, entendeu? Porque ele... eu gosto muitas vezes também de falar sobre a comida, não é? Ele já tem nomes de pratos assim, bem específicos, bem característicos, e muitas vezes é difícil traduzir literalmente, porque esses pratos simplesmente não existem, ou os nomes não existem, tanto os pratos como os nomes não existem no português brasileiro. Então, realmente não é fácil. Às vezes se torna realmente uma pesquisa, não é? Porque eu preciso, assim, primeiro ler sobre o assunto, entender, imaginar, não é? Ou até foi, assim, na hora de traduzir um dos volumes, eu tive que recorrer não só enciclopédias, livros, dicionários, mas também eu, inclusive, fui ao Museu do Exército Polonês para ver com os meus próprios olhos, assim, as armas que aparecem lá no livro, não é? Porque realmente, assim, para uma pessoa, não é? Assim, o leitor, muitas vezes, eu acho que talvez nem preste atenção a essas coisas, mas na hora quando você está traduzindo, e você não consegue achar nem na internet, nem em lugar nenhum, o nome ou até uma imagem, assim, de uma arma usada, por exemplo, na Idade Média, se torna difícil. E em relação, bom, você, adiantando aqui, né, você está traduzindo um outro trabalho do autor, que é uma trilogia histórica, a trilogia Hussita. E eu queria saber, em relação a esse outro trabalho, que não é tão de fantasia, que é justamente um romance mais histórico, há uma diferença de linguagem? Qual é o mesmo desafio que você enfrenta também, porque também devem ter muitas batalhas com armas, ou o desafio é diferente? É parecido, é parecido assim, nessa questão, assim, a linguagem, o Andrzej Sapkowski não desistiu de recorrer à terminologia assim, específica na trilogia Hussita, não é? Eu acho que sim, o que talvez dificulte um pouco mais é a questão que a trilogia, os três romances, não ele se baseou em eventos históricos, então também é outro tipo de pesquisa, porque você precisa pesquisar realmente questões relacionadas com a história, não é? Também com as batalhas, os nomes, e é um período ou até um assunto, não é? Não muito divulgado aqui no Brasil, as guerras hussitas, não é? Então, também preciso fazer uma pesquisa adicional, não é? Além do... Já não há tantos nomes, assim, monstros, por exemplo, não aparecem monstros, mas há um pouquinho de magia. No entanto, aparecem muitos nomes históricos e realmente é preciso verificar tudo, não é certinho, para também não mudar a história por acaso. Pedro, eu sei que você queria falar também um pouco sobre tradução com a Olga, então não vou monopolizá-la. Se quiser fazer uma pergunta. Ah, sim. Nossa, eu quero agradecer primeiramente pela oportunidade. Estou muito feliz de estarem aqui com vocês duas queridas. E eu já cheguei a entrevistar a Olga no canal, né? Uma pessoa muito querida. Eu falo até hoje, de verdade. Faz alguns anos que aconteceu essa entrevista. E é um dos meus vídeos preferidos, Olga, da nossa conversa. Foi muito legal. Foi É,
Foi um grande prazer. Ah, Agradeço também pela oportunidade. muito obrigado, Luciana, também pela oportunidade. Então, Olga, sobre essa nova trilogia que, de acordo com o Sapkowski, ele fala que é a obra de arte dele, né? Essa trilogia é o que ele melhor escreveu. Qual que é a diferença, assim, que você acha em traduzir o Witcher para ela? Você falou que tem essas questões históricas, mas você tem que fazer muito mais pesquisa da Russita em relação ao Witcher? É um pouquinho diferente, não é? Porque, como eu acabei de mencionar, não é, como é uma trilogia histórica, então eu preciso toda hora assim ficar checando ou verificando. Tive que ler bastante assim sobre as guerras russicas, não é? Sobre esse período na história da República Tcheca e da hoje em dia seria a República Tcheca, não é? Naquela época não existia ainda. E da Polônia também, da Silésia. E então são realmente, porque Sapkowski é um autor muito minucioso e ele presta atenção realmente assim aos detalhes, não é? Então muito detalhista. Portanto, assim, também como eu falei, para não cometer nenhum erro, entendeu? Para não mudar alguma coisa, por exemplo, para não usar o nome errado, entendeu? Ou até os nomes, por exemplo, das cidades, porque a dificuldade é que, como hoje em dia esses países ou esse mundo, tudo diferente, não é? Os nomes mudaram também muitas vezes, a história mudou, não é? Ao longo da história, as fronteiras mudaram, então a Silésia, que naquela época, vamos dizer, é uma região que hoje em dia a Silésia pertence à Polônia, não é? Antigamente havia, assim, as fronteiras eram mais, eu diria, maleáveis, não é? Houve muita mudança. Então é complicado nesse sentido, não é? De ter que realmente verificar tudo, assim, os nomes, a história, os fatos históricos, sobretudo, e também os nomes em português, como já falei muitas vezes, acontece assim, que simplesmente não, é muito difícil de achar ou impossível de achar. Então é uma pesquisa assim, bastante minuciosa também. Mas é verdade o que você falou, que Sapkowski considera a trilogia como a obra-prima dele, não é? E inclusive o que é interessante, eu falei com alguns tradutores tchecos sobre a trilogia, que os próprios tchecos realmente quase que veneram Sapkowski pela trilogia, por causa da trilogia, não é? Porque foi ele que realmente deu destaque também a um dos períodos, um dos momentos mais importantes na história da República Tcheca. Então, eles têm uma grande admiração por ele, não é? Pensando nisso, eu sei que na República Tcheca tem uma tradição muito forte de literatura fantástica, né? E o que eu queria te perguntar era justamente o papel que o Sapkowski ocupa na Polônia. Eu não sei, conheço muito pouco, não sei se há essa presença de fantasia. Eu sei que o primeiro conto dele foi publicado nessa revista fantástica, não sei como pronuncia em polonês, né? Mas e que num concurso, né? Mas pelo que eu li, a revista não estava privilegiando na época a fantasia, né? Privilegiava mais ficção científica. E eu não sei se isso que eu queria entender um pouco o papel que ele ocupa e se isso vem de uma tradição de literatura fantástica ou se ele realmente passou a ocupar um papel muito maior depois do game e agora em outras proporções depois da adaptação da Netflix. O Sapkowski ele já tinha um papel importante aqui na Polônia, não é? Então foi realmente a obra dele, não é? Os primeiros contos foram lançados por essa revista, não é? Uma revista assim muito famosa, e começou assim. Ele escreveu The Witcher para o filho dele,
Então foi meio que uma brincadeira, não é? E acho que foi o filho também que incentivou a mandar esse conto, o primeiro conto, não é? Para esse concurso, não é? Ele acabou ganhando fama, não é? E decidiu continuar. Mas Sapkowski já era bastante conhecido na Polônia antes mesmo antes do game, antes agora da série, não é? Da Netflix. Também eu acho que eu tinha falado nessa entrevista que fiz com o Pedro que nos anos 90, final dos anos 90, foi feito foi feita a primeira adaptação, não é? O primeiro filme. The Hexer, né? Isso, Wiedźmin, em polonês, não é? Que é o bruxo. Mas não fez muito sucesso, porque os próprios fãs, não é? Diziam que foi mal feito e depois também, inclusive, acho que foi a televisão polonesa que fez uma série, mas não, os fãs não gostaram muito. Então, mas mesmo assim, eu acho que já naquela época ele ganhou bastante destaque. E depois veio o game, não é, que se tornou um dos maiores produtos de exportação da Polônia, não é? Ou maior até. E realmente Sapkowski se tornou muito famoso mundialmente. Eu acredito que hoje em dia, ao lado de Olga Tokarczuk, é o autor mais famoso no mundo, né? E a Netflix ainda ajudou mais naquilo. Eu queria justamente que você comentasse um pouquinho sobre esse boom pós-Netflix, né? Porque eu lembro da ansiedade que a gente estava em dezembro de 2019, né? Quando ia estrear, e recebendo aquelas poucas imagens, e de repente, quando eles começaram a divulgar, em São Paulo, por exemplo, foi um lugar que teve uma grande divulgação, que os metrôs, você via coisa da Witcher no aeroporto, e eu lembro da Olga mandando fotos de Varsóvia também, reproduções enormes em fachadas de casa, né? Uns pôsteres gigantes. Eu queria entender um pouco como isso estava na cidade mesmo, como afetou as pessoas, se ele virou um ídolo nacional, assim, qual a mudança, o salto depois da adaptação da Netflix, e também depois perguntar para o Pedro isso em relação ao portal, se ele sentiu isso, ou se os jogadores de game continuam sendo sua principal base, ou se teve se ampliou muito depois da Netflix. Bom, então, no caso do Vale do Pontar, é engraçado que a gente começou a falar sobre o Witcher quando o Witcher 3, ele tinha surgido, né? Nós somos filhos, assim, do Witcher 3, eu costumo falar, do jogo, e aí, quando veio a série do The Witcher, foi um boom, com certeza. Nossos números aumentaram bastante, a gente ganhou bastante gente que veio falar sobre a série, foi um grande marco pra gente, eu gosto muito dessa questão de que vem um novo público para o Vale do Pontar. Eu acho que ainda hoje, talvez o público gamer ainda seja um pouco maior no Vale, só que foi muito legal dessa ampliação de público, porque aí nós começamos a fazer resumos dos livros, começamos a fazer muitas coisas assim, voltado ao pessoal mais específico, e é sempre muito legal, né? Porque afinal de contas, o Witcher é um mundo tão vasto, tão rico, então eu gosto muito de falar, quando me perguntam o que é The Witcher, sempre uma definição clássica, eu gosto muito de falar assim, que The Witcher é como se fosse um filho da fantasia de Senhor dos Anéis com o peso de Game of Thrones, é como se fosse a definição com um toquinho eslavo ali, mais outras coisas, né? E eu acho que The Witcher particularmente foi um ponto muito importante para minha vida, porque quando eu vi o jogo Witcher 3, falei, caramba, a produtora polonesa, CD Projekt Red, teve muito carinho em fazer principalmente o Witcher 3. Eles já fizeram os outros Witchers antes,
Só que o Witcher 3 foi um grande marco que até chamou a atenção da Netflix para eles fazerem a série. E com certeza eles tiveram muito orgulho de falar assim: olha, isso aqui é um produto nosso, produto polonês, e vamos mostrar para o mundo. E eu acredito que o Vale do Pontar, a gente tem um pouco dessa pegada também, que a gente gosta de mostrar produtos nacionais também, né? Porque, afinal de contas, como o Witcher foi conhecido mundialmente através do esforço de uma, né, das empresas, eu acho que aqui no Brasil a gente tem coisas muito legais também a se mostrar, né? Então, eu acho que o Vale do Pontar é uma mescla disso, né? Nasceu ali do potencial do Witcher, com essa vontade nossa de mostrar coisas nacionais também. Apesar de que é uma parcela pequena do site, né, que a gente não tá, a gente mostra poucas coisas, mas a intenção é cada vez mais, sabe? Mostrar coisas assim, não só sobre o Witcher, cultura pop, mas sobre coisas nacionais também. Bacana. Estava aqui tentando encontrar a Olga, que a conexão sumiu, mas enquanto ela não volta, então vamos aproveitar e começar a responder algumas perguntas, porque tinham perguntas para ela, mas tinham perguntas também para a editora e para o Pedro. A Bruna Carolina, ela fez várias perguntas, mas vou começar pela primeira, que ela pergunta de onde veio a ideia para a edição Linda de capa dura. Então, a gente já tinha, nós seguimos, começamos a publicar o The Witcher comprando as capas da editora espanhola, que trabalha com ilustrador, o Alejandro Colucci, e depois a gente, logo em 2015, eu acho, a gente já começou a publicar também a Capa Game, né, numa parceria com a produtora, justamente, polonesa dos games. E daí, quando para o lançamento da Netflix, a gente ficou pensando o que fazer. Havia a ideia de fazer capas com imagens da série, mas que a Netflix também não liberava, e também os editores do mundo inteiro estavam um pouco receosos, ninguém sabia que ia ser esse sucesso absurdo que foi, né? Então, a gente começou a pensar numa outra alternativa também, e também as nossas experiências com outras sagas e séries mostram que nem sempre a capa filme funciona tão bem. Então, a gente começou a pensar num produto mais luxuoso, um produto para colecionador, e que tinha que ser uma coisa mais sóbria, talvez. E começamos a fazer uma pesquisa de ilustradores, e chegamos ao Ezequiel pelo Instagram pessoal dele, e trabalhamos muito a imagem, porque também tinha um problema que a gente queria imprimir nas capas em hot stamping, e o traço dele era muito detalhado, então teve que fazendo uma epuração e tirando. Foi um trabalho longo com ele, mas a gente gostou muito do resultado, e pelo jeito a Bruna também. Vamos ver uma pergunta que possa ser para a Olga. Voltou e já sumiu, mas para o Pedro também. Perguntar para você, essa é do Wanderson Soares Alves. Ele pergunta quais foram as primeiras impressões que nós tivemos. Vou perguntar para você, depois eu falo um pouco da editora, a partir do primeiro contato com as obras do Sapkowski. Quais foram suas impressões e como você conheceu, Pedro? Você falou que foi pelo game, né? Mas como você conheceu os livros? Isso. Com certeza, uma ótima impressão dos jogos, e depois eu parei para pensar, falei, nossa, isso aqui é bom demais. Onde que eu posso consumir mais produtos sobre isso? Aí eu fui atrás dos livros. E a minha primeira impressão foram das melhores possíveis. Eu gosto muito dos primeiros livros. Eu acho que são dos meus favoritos do Witcher. E eu fiquei encantado com o jeito de escrita do Sapkowski, porque ele descrevia, eu achava que era um balanço muito legal. É um balanço muito legal entre descrição de cenário, descrição da cena em si, e diálogos,
porque eu acho que faz parte da construção do mundo, você descrever tudo que está ao seu redor, mas você precisa ter os personagens interagindo e tudo mais, e eu achei que é uma escrita muito fluida, apesar de que bem formal, realmente, que nem a Olga estava falando, que tem termos ali que eu lia com o dicionário do lado, que é isso? Qual que é o nome dessa arma? O que faz isso, aquilo? Realmente, você 100% é difícil você entender assim de primeira, só que eu fiquei encantado com a leitura, pela fluidez e por tudo que ele coloca ali de uma forma tão natural. Olga, vamos retomar aquela questão que antes de você cair. Imagina, se você pudesse falar então sobre Varsóvia, Polônia, pós-Netflix, sei lá. Realmente foi impressionante, porque de repente, assim, as cidades estavam cheias assim, de outdoor. E continuamos com um probleminha com a Olga. Então, ela já está voltando. Vou falar das nossas impressões para o Wanderson de novo, ainda, Abraço, né? Wanderson, o pessoal que está acompanhando. Então, os que eu estava contando, quem trouxe para nós o livro foi o Tomás Barsinski, apaixonado e nos falando muito. E eu lembro de ter entrado em contato com a agente do Sapkowski, que é uma francesa, e ela falou: eu conheci o Tomás. O Tomás já tinha, quando foi umas férias para a França, procurado editor nenhum, ele queria muito, era um sonho dele. Então, a gente recebeu, sem esse viés game, a gente recebeu por um tradutor, encarando aquilo como uma obra literária mesmo. E eu acho que foi nisso que a gente acreditou, o Alexandre Martins Fontes, que é o nosso diretor, e todo mundo da editora, que era uma obra que ia ser um long seller, não era um sucesso comercial que ia ter seu tempo, mas que ia se inscrever nessa tradição de literatura fantástica, assim como Tolkien, como outros que são mais contemporâneos e que também foram ganhando destaque, sendo reconhecidos no cânone. Essa foi a nossa recepção, mas acho que agora a Olga voltou e pode, enfim, falar para a gente. Peço desculpas, realmente não sei o que está acontecendo, mas, então, como estava dizendo, não sei em que momento parou, mas antes da estreia, Varsóvia realmente estava cheia de outdoors, inclusive pintavam imagens nas paredes dos edifícios, não é? Eu até mandei umas fotos daquilo, eu achei muito bonito. E realmente todo mundo estava muito ansioso para ver a série, não é? Também o ator principal no papel de Geralt, não é? Até porque eu acho que muitas pessoas na Polônia ainda associam a imagem, não é? As feições, o jeito do Geralt com o ator que fez aquele primeiro filme polonês, não é? O Wiedźmin, com o Michał Żebrowski. Inclusive eu, sinceramente, assim, eu vou ser sincera, quando eu penso no Geralt, eu penso nele assim, com as feições de Michał Żebrowski. Então, eu achei Henry Cavill muito bom no papel, mas e a mesma coisa também com a Yennefer, não é? Também vejo a Yennefer como a atriz que fez o papel dela no primeiro filme. Sim, mas foi realmente as pessoas estavam ansiosas, muito ansiosas, para ver como é que ia ficar tudo, não é? Os figurinos também, e se ia ser melhor do que o primeiro filme. Sim. Olga, deixa eu pegar uma carona na pergunta do Wanderson e fazer para você. Isso eu não sei também. Quando você leu pela primeira vez The Witcher, foi para traduzir
ou você já tinha lido por interesse pessoal? Eu já tinha lido por interesse pessoal. Eu não tinha lido todos os volumes, mas eu já tinha mais ou menos uma noção. Né? Mas depois a leitura, assim, quando você lê para traduzir, a leitura é diferente, porque você acaba também, eu acho que se envolvendo muitas vezes, pelo menos eu me envolvo na trama e tudo, também com os personagens, sim, é um pouco diferente, não é ler por prazer e ler para traduzir. Eu vou agora fazer para os dois uma pergunta da Bruna Carolina, que pergunta qual o personagem preferido da série e se vocês acham que foi bem adaptado para o jogo e para a série da Netflix e qual foi a melhor adaptação. Quem vai primeiro? Nossa, é uma pergunta difícil. O Pedro, assim você descansa um pouquinho, Olga. Bom, vamos lá. Eu acho que tem dois personagens que eu gosto muito da saga. Um primeiro que é o Geralt, por ele ser um personagem de várias camadas, porque ele tem esse jeitão dele turrão, só que no fundo ele tem um coração muito mole. Ele é uma pessoa muito, extremamente bondosa e caridosa, acaba se dando muito mal por causa disso. Eu acho muito legal todas essas camadas do Geralt. E outro personagem que eu gosto muito também, que pouca gente fala, é o Rei Foltest. Eu acho que o Rei Foltest, ele aparece bem no começo, pela questão de gestão e liderança. Apesar de que ele tem os problemas dele, tem problemas familiares, tem muitas coisas lá também. Só que isso que é legal os personagens de Witcher. Você tem motivos para amar os personagens e motivos para odiar os personagens. Só que o Rei Foltest, ele é um personagem muito respeitado também. Então, Rei de Teméria, eu acho muito legal o jeito que ele é retratado nos livros. Aí sobre a adaptação eu falo agora ou depois? As adaptações? Acho que pode falar tudo de uma vez. Tá. Sobre adaptações, olha, eu ainda acho que a melhor adaptação do Witcher é o Witcher 3. Eu gosto da série, só que eu acho que ainda tem várias ressalvas que eu acho que a Netflix ainda vai dar uma melhorada na segunda temporada. Então, porque o que me cativou mesmo foi quando, no caso dos jogos, né, que toda a trilha sonora, toda aquela ambientação me cativou de um jeito, falei, caramba, isso aqui é mais que um jogo, né, é uma obra de arte. E eu acho que me cativou muito em relação a isso. Gosto muito do Henry Cavill também, como Geralt, o elenco, os três principais eu gostei da série. Só que eu acho que teve vários pontos ali, altos e baixos nessa primeira temporada, que eu acho que na segunda temporada eles vão melhorar. Pelo que a gente vê de fotos de bastidores, de produção, a gente sabe que eles têm problemas de orçamento e tudo mais, mas eu acho que agora a intenção é sempre melhorar. E a gente sempre torce, né, pra ser o melhor possível, com certeza. Bom, assim, dos livros, eu acho, assim, já que o Pedro falou dos personagens masculinos, eu vou. Sim, eu acho que também tem isso, não é? Que as mulheres se identificam com personagens femininos, não é? Então, gosto muito de Milva e, e Cirila, não é? Eu acho que são as duas que despertaram, assim, a minha simpatia um pouco mais profunda. Eu gosto de todos os personagens, não é? Mas realmente eu acho que elas duas é que me marcaram mais. Agora, no caso dos jogos, também vou ser sincera, eu nunca joguei, porque eu não sou assim muito de jogar, por isso, não é que. Então é difícil eu realmente dizer assim, como é que ficou. Eu vi o jogo, eu acho também a trilha sonora ótima, muito, muito bem feita, o jogo também muito bem feito, mas eu nunca joguei, assim, jogar mesmo, não é? E quanto à série, eu acho que sim, eu também tenho a mesma opinião que o Pedro, que eu acho que vai, espero, que eu acho muito, muito boa, não é a série, mas eu acho que sim, tem algumas coisinhas que eles poderiam e que espero que poderiam melhorar, que espero que melhorem mesmo.
E aquela coisa, não é, da identificação, que eu ainda, na minha cabeça, eu tenho a imagem de Geralt, não é aquela imagem do Michael Jambroski. Os fãs do Henry Cavill não vão acreditar nessa sua colocação, Olga. Ele ainda veio para o Brasil, surpresa. Sim. Mas eu acho que, bem ou mal, a gente também respondeu ao Christian, que perguntou justamente sobre a opinião sobre a série. A opinião na editora, acho que também não poderia ser melhor. Brincadeira, da parte estou falando de um ponto de vista comercial, e aí respondendo a Bruna, que fez também uma outra pergunta sobre o que representou o game e a série na venda dos livros. Em relação ao game, a gente começou a publicar antes do 3, né, do The Witcher 3. Então, a partir de 2015, a gente teve vendas crescendo, vamos dizer, uma vez e meia, assim. Agora, quando chegou 2020 em relação a 2019, ou seja, quando as pessoas já tinham visto a série, as vendas quintuplicaram, então foram 5 vezes mais. Realmente o alcance da série no Brasil foi muito grande, né? Não só no Brasil, né? Os números todos são impressionantes. Isso varia um pouco, mas eu gosto desse número porque ele é bem limitado no tempo. Que a Netflix, a série, teve 76 milhões de espectadores em 4 semanas. Então, assim, não é um negócio até hoje, né, que as pessoas continuam descobrindo e vendo, mas é impressionante. Assim como o número do game também, 40 milhões, né, enfim, então, são números expressivos e que, sem dúvida, alavancam o universo do livro, que é um universo que trabalha com números menores, infelizmente, né? Mesmo assim, a série é publicada em 37 línguas, tem mais de 15 milhões de exemplares vendidos no mundo, realmente uma obra importante também do ponto de vista comercial. Então, aproveitando, eu falei que a gente ia divulgar novidades e falar um pouquinho para quem está nos assistindo do que vem por aí. A Olga não está aqui, ela está chegando, ela vai ouvir eu prometendo. É uma das perguntas mais recorrentes que a gente recebe, quando vocês vão lançar o primeiro volume da trilogia, o Cita, justamente, e conversando com a Olga no mês passado, começo desse mês, a gente fixou, então, na programação que a gente vai lançar em julho. Então, aqui estamos divulgando. Novidades, exclusividades. E antes a gente tem, nesse aguardo da segunda temporada, a gente tem uma outra novidade para os fãs, que a gente vai publicar, tenho aqui, em março já. Isso daqui, essa é uma cópia da edição francesa, que fez uma adaptação ilustrada do primeiro conto, Nossa. O Bruxo, que é um conto justamente que ele escreveu, deve ter sido modificado depois, mas na revista Fantástica, que sim, foi o filho justamente do Sapkowski que pediu para o pai se inscrever, né? Então, tem um quadrinista francês, que é o Timothée Montaigne, que fez essa... Quadrinista e ilustrador, ele fez essa versão ilustrada e ele trabalhou só com pintura. Eu tenho um videozinho que eu vou tentar passar rapidinho, que dá a ideia melhor do que mostrar aqui na câmera, assim. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. Gente, olha que maravilha. O pessoal do chat foi a loucura agora. Olha, tão fervorosos ali. Excelente novidade. Espera aí. Vamos lá. Deu certo? Sim, olha que coisa linda, gente. Olha para quem é fã. Ó, já deu pré-venda, já estamos aí já.
Fazendo pré-venda já. Excelente. Nossa, para quem foi um presentão, olha, maravilhoso. Então essas são as duas novidades. Vai ser uma edição nesse mesmo formato grande, capa dura, também para colecionador, né? E, bom, mas vamos voltar. Não sei, Pedro, se você quiser fazer outra pergunta para a Olga, enquanto eu me organizo aqui, esteja à vontade. Tá. Bom, então, Olga, sobre Witcher, o futuro de The Witcher. O Sapkowski já falou, isso é uma teoria, vamos dizer assim, né? Vamos especular aqui, não tem nada confirmado. Ele falou que tá escrevendo algo sobre o Witcher, mas não falou mais nada. O que que você acha assim que ele deve estar tramando? De repente algum outro livro ou alguma enciclopédia, um compêndio? Porque ele já falou que ele tem tanta informação que ele coloca tipo num caderno, não sei aonde lá, né, de informações. Será que ele pretende lançar isso um dia ou de repente ele está fazendo algum outro romance de Witcher? Porque afinal de contas tivemos o término do livro, mas e aí, né? O que será que ele está aprontando? O que você acha? Ele realmente falou, acho que uma ou duas vezes, que ele não fechou a porta. Então, eu acho que se ele realmente lançar alguma coisa, eu acho que vai ser um romance, ou contos, mas eu acho que ele iria mais nesse caminho, assim, nessa direção, não é de escrever um romance. Uhum, entendi. Só que não Porque sei se como uma continuação. Eu acho que uma continuação, provavelmente não, porque ele falou que já encerrou assim, a história, vamos dizer, que ele não vai ressuscitar Geralt, não é? Mas, mas provavelmente vai voltar no tempo. É difícil dizer, não é? Mas eu acho que sim, eu acho que ele acho que é capaz de lançar alguma coisa assim. Pelo menos foi o que falou, não é? Que está pensando nisso. sim. Imagina, a gente fica na expectativa total, né? Porque todo o conteúdo novo, temos tantas regiões, por exemplo, inexploradas em The Witcher, que uma coisa que eu acho muito interessante também dos livros, é uma coisa muito até charmosa, que eu acho, que ele apenas vai jogando informações ali, não conta, ele não fala tudo, não explica tudo. Eu acredito que seja proposital isso aí. Por exemplo, Nilfgaard, que é aquele reino que é, entre aspas, antagonista ali do mundo de The Witcher, só que nós não temos quase nada de informação sobre Nilfgaard. Então, e aí, né? Será que ele vai contar? Vai deixar no ar? Por um lado é muito interessante, mas por outro lado, nós como fãs queremos mais, né? Eu acho que é um bom truque, justamente assim, para poder ainda continuar assim, o tema, o assunto, não é? Ele tem muito, como você falou, ele tem muitos assuntos ainda para abordar. Então, se ele quiser realmente escrever mais um romance, ou dois, ou três, ele tem o material, com certeza. O material está lá. Agora, o que eu estava querendo ainda dizer, que eu me lembrei que quanto à trilogia, há um tempo atrás, eu acho que há uns 2 ou 3 meses, eu li que os tchecos, uma empresa tcheca, está fazendo o game da trilogia, um game baseado na trilogia. Legal. Sim, essa informação foi lançada lá na Polônia. Então, não sei se vai fazer tanto sucesso como o The Witcher, não é? Mas vamos ver. Mais uma informação inédita, hein? Tá Essa a gente vendo? nem sabia. Olga Nossa, live compartilhou inesquecível. live. Só bomba aqui. Muito bom, muito Agora bom. todo mundo vai atrás. Sim, Pois é. sim. Agora a gente vai ter que traduzir, vai ter que lançar antes, Olga. É verdade. Não vão querer esperar até julho. Sim. Tem uma coisa também, para acrescentar, que eu acho muito legal no Witcher, acho que de todos os personagens que a gente falou, é uma coisa que acho que transparece nos jogos, na série, em todas as adaptações, que é que os personagens, eles têm uns momentos bons, mas eles sofrem demais, né? Principalmente, por exemplo, falando da Ciri, da Cirila. Coitada, gente, eu tinha uma dó dela, falei, tadinha dessa menina, não tem ninguém para ajudar ela, ela sofria, sofria e tava lá
perseverante. Eu acho que isso é uma mensagem muito legal também que o Witcher passa, porque, né, a vida não é fácil, só que a gente precisa estar lá e persistir, né, por mais as adversidades, e não só isso, a gente vê a Yennefer, que é um personagem maravilhosa também, com várias camadas, tem aquele jeito dela, parece com o Geralt também, de certa forma, aquele jeito durona, só que ela tem um coração enorme também, e eu acho que Witcher é um diferencial por ter tantas mensagens que a gente pode tirar da obra. Com certeza. E essa questão, assim, justamente do sofrimento, não é? E essa luta e de conseguir ultrapassar aquilo, não é? Todos os obstáculos e a força, não é? Que esses personagens têm justamente em fazer isso. Sim. Eu acho assim, The Witcher, a mensagem, não é realmente profunda, não é? Ou seja, não é um simples, não é um contozinho, entendeu? Uma historiazinha, assim, só para se divertir. Não, tem um significado mais profundo. E isso É, também é muito bonito. E eu espero também que esse significado e essa simbologia que não se perca, assim, por exemplo, na série, entendeu? Que as pessoas realmente assim, não se limitem apenas a assistir a série da Netflix, entendeu? Que recorram também aos livros. Eu acho assim, eu sempre acho assim, sim. importante primeiro ler o livro e depois ver assim, as adaptações, não é? Porque aí você tem uma imagem muito mais extensa, entendeu? Mais profunda, mais melhor, entendeu? De tudo isso. E você já primeiro imagina tudo aquilo com a sua própria cabeça, e depois aí você vê como os outros imaginaram. Como o próprio Sapkowski também fala, não é? Que para ele, o Geralt, para ele, ou todos os personagens, não é? Ele tem esses personagens todos na cabeça, então ele não recorre às imagens, assim, a imagem mesmo ao visual, não é da série ou dos games, porque talvez isso de alguma forma desse influenciar, não é, também a Sim. imaginação dele. Sim. Sim. Mas eu acho que muitos leitores estão fazendo um caminho inverso. É. Eles chegam pela série e depois, mesmo porque tem esse gap entre primeira e segunda temporada, né? Então as pessoas ficam ávidas e daí elas vão ler, vão descobrir o livro. Eu acho que é uma coisa muito bacana que não acontece sempre e que aconteceu com os produtores dessa série, a produtora, a Lorraine, eles toda vez enfatizaram que eles estão partindo de livros. Ninguém esconde, muito pelo contrário, eles ficam valorizando a obra do Sapkowski, todos aqueles vídeos promocionais dos autores lendo, a gente postou nas mídias sociais, né, o Henry Cavill, eles lendo um capítulo do livro, né, ela sempre fala também nos twitters dela. Outro dia ela postou justamente uma foto desse livro que ela recebeu, ou seja, ela não fala, ela continua falando, dando uma atenção ao universo, e eu acho que ela também enfatizou, acho que foi aqui, quando ela falou aqui, ou em outra entrevista, elas enfatizam muito essa mensagem e a coisa da diversidade presente na obra deles, e ela sempre puxa os temas contemporâneos, né? Que falam para as pessoas hoje, por isso que você está falando de monstro, mas, né, não é só isso. Enfim, eu acho que foi uma parceria assim que é super bem sucedida, assim, nesse caso, entre literatura. Com certeza, Voltando para uma pergunta. até porque os livros, assim, fora da Polônia, não teriam feito tanto sucesso se não fosse primeiro pelo game e depois pela série, não é? Porque realmente acho que a grande maioria das pessoas, leitores, estão descobrindo os livros graças ao game, graças à Netflix, não é? Graças à série. Então, com certeza, sem isso não teria tanto sucesso. O Sapkowski não seria assim não seria tão conhecido, não é? Mas claro que sem tirar o mérito dele, não é? Obviamente é
um autor, um excelente autor, que merecia de qualquer jeito ser popularizado, mas indubitavelmente não é o game e a série ajudaram muito. Sim, é verdade. E essa questão do que a Luciana falou, que tem um dos temas principais de Witcher, eu concordo totalmente, que é essa questão da desigualdade. Porque no Witcher nós temos os Coyatel, que são os elfos, os anões marginalizados. E eu achei muito legal esse contraponto, porque eu tava acostumado assim, elfo é a nobreza, tipo o Senhor dos Anéis, são os caras nobres. Aí você pega o Witcher, é totalmente o oposto, eles são os marginalizados. Eu falei, nossa, que legal. Que legal, porque é uma coisa tão atual, né? Tão contemporânea. Nós temos diversos problemas de pessoas que sofrem muito sobre isso e não é legal. E no Witcher mostra isso. Eu acho que isso é legal da cultura pop. A cultura pop sempre, de certa forma, os livros são pioneiros nessas questões, só que a cultura pop traz à tona, né? Em relação a jogos, em relação a séries, mostrando isso para um público muito grande de todos esses problemas que nós vivemos e, afinal de contas, discutir sobre eles. Isso está certo, isso não está? Como que a gente pode combater? Como que a gente pode melhorar, né? A cultura pop fazendo o papel da sociedade, da melhoria da sociedade, dos indivíduos como pessoas únicas e da comunidade como um todo. Bacana, gente. Estão avisando aqui que já falta 5 minutos e que a gente devia encerrar, ou pelo menos momentos finais. Então, eu queria agradecer muito vocês dois e agradecer todo mundo que está ouvindo, vocês que mandaram as perguntas. Espero ter conseguido responder, pelo menos parte delas, e a gente continua respondendo e vamos continuar anunciando, assistindo e lendo The Witcher. Muito obrigada, vocês dois, todo mundo. Muito obrigada também. Realmente foi um grande prazer. E espero que realmente haja assim, interesse pela obra de Sapkowski, tanto pelo The Witcher como depois pela trilogia. Nossa, Obrigada. Olga, o interesse existe, hein? A Nossa, agente francesa, nossa. justamente, ela fica super impressionada com a manifestação dos fãs no Brasil. E as reações nas mídias sociais. Ela segue, assim, ela sempre fala muito sobre isso. Então, obrigada a você por essa parceria, porque tem muitos leitores fiéis e ansiosos para conhecer mais. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Eu também agradeço de coração a oportunidade de estar aqui falando, é muito legal estar participando da Bienal. Muito obrigado, né, a Bienal, por ser esse espaço maravilhoso para a gente falar de coisas que a gente gosta. E com certeza, eu percebo que o Witcher marcou uma geração de leitores, está trazendo, como eu acho que há uns 10, 15 anos atrás, Harry Potter marcou muito a minha geração, de que colocou muita gente na leitura. O Witcher está fazendo isso também, eu acho que é super importante, fundamental fazer esse papel, a gente precisa de obras assim. E eu quero convidar todo mundo também a dar uma passada no Vale do Pontar, no site, no canal. Nós estamos postando coisas, muitas coisas sobre o Witcher, sobre os jogos, livros, a série e várias outras coisas também. E eu agradeço demais, Luciana, muito obrigado mesmo, tá, pela oportunidade. Muito obrigado, Olga, por esse papo maravilhoso. Obrigada à organização da Bienal pelo suporte, pela possibilitar esse encontro, e acho que isso que o Pedro falou é super importante mesmo. A gente na editora tem essa ideia também, não importa como você chegue a um novo leitor, assim, não temos esse preconceito de se eles descobrirem o Sapkowski pela série, tanto melhor. Eu acho que o importante é você chegar de algum jeito à literatura, que vai ser mais rico, vai ser mais densa a discussão, vai ser uma outra experiência com a imaginação e tudo, mas por onde você quer, hoje já é tão difícil, então não importa a via que um leitor, um novo leitor tome, o importante, acho que é chegar nos livros. Então, vamos encerrar. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal do chat. Até mais. Tchau. Obrigada. Tchau.